como referência à primícia. Em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 20 ao 23, está escrito assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós somos as primícias, vindo a partir de Cristo. Mas Cristo nos tornou primícias, porque antes éramos filhos da ira. Tiago capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como primícias das suas criaturas. No entanto, é clara, é objetiva, é de maneira indistinguível a distinção que há entre filhos de Deus e filhos da ira. Você tem que levantar as suas mãos para os céus, porque pela obra redentora de Jesus, ele te chamou para viver uma vida abundante na presença de Deus. Todos estávamos condenados ao inferno. Todos nascemos maus, nascemos depravados, com tendências ao pecado, amando a escravidão pelo pecado. Jesus nos resgata deste mundo. Essa é a obra, o centro da obra redentora, o resgate, a extinção do pecado. Somente um sacrifício perfeito poderia fazer esta obra, cumprir esta obra, e Jesus cumpre em si mesmo. Para fechar aqui essa parte do estudo dos arquétipos do Deus Filho, eu vou ler para vocês sobre os filhos da ira, para a gente realmente saber se existem filhos da ira, porque talvez todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que ainda não foram salvos também são filhos de Deus, criaturas feitas por Deus, e Deus as ama como todas as outras criaturas. Vamos entender o que são filhos da ira. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da ira, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Filhos da ira, filhos da desobediência, não tem parte com Deus. Quando a gente fala que Deus ama o pecado, aliás, que Deus ama o pecador e odeia o pecado, isto é parcialmente verdade, porque Deus sim vai derramar a sua ira sobre todo pecador e não apenas sobre todo pecado que o pecador cometeu. Jesus, ele salva, como ele diz, todos aqueles que Deus me dá. Todos aqueles que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E todos aqueles que não vierem a Cristo, sobre eles virá a ira de Deus. Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. Em Apocalipse capítulo 14, versículos do 4 a 5 está escrito: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Jesus nos compra para que sobre nós não seja descarregada a ira de Deus.
Jesus, ele te comprou para Deus e não para você continuar vivendo em ânimo dobre, para você continuar vivendo escravo do pecado, escravo da sua natureza. Jesus, ele te chama ao arrependimento. O Espírito Santo, ele faz uma obra redentora na sua vida, te convence do pecado, da justiça e do juízo, para que não se cumpra em você a ira de Deus, porque o dia do juízo, ele está se cumprindo, está chegando. Quem são os filhos da ira? Será que Deus entregou pessoas ao dia da ira? Vejamos em Romanos, muitos versículos dessa vez. Capítulo 1, do versículo 18 ao 32, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, falando da pessoa de Jesus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, falando de deuses de outras nações. Pelo que Deus também os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que tais coisas fazem. Sobre estes serão descarregada a ira de Deus, porque tendo conhecido Deus, não o adoraram como Deus. Jesus se revela como Deus. O Deus incognoscível se torna cognoscível para se revelar a nós, para nos resgatar de nós mesmos. E Jesus, ele tendo cumprido a sua obra de redenção, mesmo tendo se revelado à sua criação, não foi recebido por sua criação. É tempo de temer a ira de Deus, de dar ouvidos à voz que clama no deserto e receber Jesus em seu coração. Seremos batizados com o Espírito ou como fogo que queima a palha. Jesus, ele faz uma comparação entre o trigo e o joio, dizendo que o trigo seria
recolhido ao celeiro e o joio seria queimado. Quem é você na presença de Deus? Você é como trigo que será recolhido para o Pai? Ou você é como joio que será recolhido ao fogo? Quem é você? Você seria como as ovelhas do curral, aquelas que ouvem a voz e se alegram com a voz do pastor? Ou você é como os bodes que não estão nos lugares aos quais pertencem? Nós estamos em uma era em que a igreja é constituída de muita gente que foi convencida por uma ideologia cristã, uma ideologia conveniente, uma questão moral que lhe agrada. No entanto, não reconheceram a Deus, não conheceram o Deus que Jesus revelou. Jesus, quando estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, ele falou o seguinte em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como os dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E quando você é reconciliado, Jesus ele diz o seguinte, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus ele quer fazer morada em você. Então é tempo de você renunciar a si mesmo, abandonar o seu pecado e viver para Cristo. Jesus ele falou em João capítulo 8, versículo 44, uma palavra forte. E ele diz, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus ele está te chamando. Jesus ele está batendo na porta. E Jesus ele quer te transformar. Ele quer te tirar da condição de estar com a sua natureza corrompida, de estar em depravação total. E ele quer resgatar você da escravidão do pecado. Desse momento em diante, você vai ser coroado como filho de Deus, como rei e sacerdote do seu reino. Jesus ele quer se manifestar em sua vida. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Jesus quer fazer morada em você. Creia nisso.